Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Direito e Indústria. E hoje o assunto é muito importante para os empresários, uma vez que eu estou recebendo várias consultas sobre o tema. Pejotização. Posso contratar uma pessoa para trabalhar na minha empresa com PJ? É possível? É lícito? Eu vou ter algum prejuízo com isso? Então, nós convidamos hoje para falar sobre esse assunto conosco o Dr. Rodrigo Dias, que é juiz do trabalho do nosso tribunal, TRT 18, professor e também coordenador da graduação em Direito do IPOG. Após a vinheta, a gente começa com ele. Olá, tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo ótimo. Muitíssimo obrigada por topar estar aqui com a gente, porque é um assunto, olha, eu recebo por dia umas 4, 5 consultas só sobre isso, de todas as bases. O sindicato do café, sindicato da mineração. Então, assim, são dúvidas dos empresários de todas as categorias, principalmente agora, que é um tema que está mais em alta, porque me parece que chegou ao STF. Então, muitíssimo obrigada. Não, quem tem que agradecer aqui sou eu, é um prazer estar aqui na FIEG. E a gente vai debater um pouquinho sobre isso, mais dúvidas nesse momento, por motivos que a gente vai discutir aqui, em alguma medida todos temos, né? Isso. Mas vamos tentar esclarecer na medida do possível. Vamos, tenho certeza que a gente vai conseguir. E assim, quero deixar registrado, o doutor Rodrigo Dias foi meu professor, você lembra? Lembro demais, na Na pós-graduação. Católica. Aprendi muito. Vamos lá, eu acho que a gente pode começar falando do vínculo seletista. Sim. Quais são os critérios, quais são os requisitos para depois a gente conseguir diferenciar com o vínculo, com o contrato feito com o PJ? Certo. Bom, o vínculo seletista exige alguns requisitos, e isso aqui é uma coisa bem tradicional mesmo, né? Previsto na CLT desde 1943, lá se vão mais de 80 anos, em que um trabalhador presta serviço de forma contínua, ou não eventual, se você preferir, de forma pessoal, com subordinação, mediante pagamento de salário. De forma mais simples, significa que uma pessoa física vai prestar serviço com alguma frequência ao longo do tempo, recebendo por isso, obviamente, e principalmente sob o aspecto da diferenciação do PJ, que a gente vai falar daqui a pouco, o empregado trabalha com subordinação. Né? Ele coloca a sua força de trabalho à disposição do empregador, que vai controlar a forma como a prestação de serviços ocorrerá. Nas relações de trabalho com PJ, este requisito não deve estar presente, porque a subordinação no seu sentido puro é inconciliável com a ideia de trabalho por pessoa jurídica, que exige um certo grau de autonomia daquele que presta serviço. Mas ele é, ao mesmo tempo, muito parecido, né? Então, o que a gente vai diferenciar ali é a subordinação. Isso. Porque o restante coincide, né? Pode ou não coincidir, né? Por exemplo, a não eventualidade pode estar presente numa relação com uma pessoa jurídica, com um PJ, mas pode não estar. A gente pode estar tratando de uma prestação de serviço de natureza instantânea, né? Eu contrato fulano de tal para pintar o portão da minha casa. Ele vai lá, pinta o portão da minha casa naquele dia, foi embora. É uma prestação, eu contratei como pessoa jurídica, e não tem essa frequência que eu mencionei antes. Não haveria o requisito trabalhista da não eventualidade. Mas como regra, sim, você tem toda a razão. O diferencial é a subordinação. E a subordinação, eu vejo que ela é muito difícil. Uhum. Né? Eu me lembro que eu trabalhei em processos que eram representante comercial. E aí eu fiz um estudo muito aprofundado na época, que era um processo que eu era a advogada. E aí eu percebi que no nosso tribunal mesmo tinham processos em que a turma entendeu que não tinha subordinação e era muito parecido com um processo semelhante em outra turma que já reconheceu a subordinação. Então acaba que o empresário ele fica meio confuso. Até que ponto que eu posso manter essa subordinação com o meu prestador de serviço PJ? Levando em consideração que ele continua sendo o chefe, né? Porque ele contratou essa pessoa para trabalhar para ele, para oferecer serviços para ele.
E aí, essa subordinação é o quê? Perguntar se tá vindo, porque ele precisa saber se ele tá vindo, Sim. né? É mandar um WhatsApp falando assim, você vai atrasar hoje? Então acaba que fica uma linha muito tênue, né? O que que é realmente essa subordinação? O que que o empresário deve ter cautela? É exatamente isso. Em algumas prestações de serviço, você trouxe aqui o caso mais emblemático disso, que é a do representante comercial autônomo. A linha divisória entre o empregado, digamos um vendedor empregado, e um representante comercial, que é autônomo, é uma linha muito tênue mesmo, como você mesma aí mencionou. E historicamente, Lorena, daí a divergência entre duas turmas, historicamente, por ser uma linha muito tênue, é possível interpretar para um lado ou para outro. Nesse momento, eu tenho certeza que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, nesse momento, as ações que envolvem essa discussão estão suspensas por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, como você sabe. A mim parece que uma das consequências praticamente certas do resultado do final desse julgamento será que nós deixaremos de presumir, como provavelmente fez uma das turmas a que você se referiu, nós deixaremos de presumir que só porque houve prestação de serviço, presume-se relação de emprego. Isso é o que se faz hoje. Mas eu tenho certeza que essa consequência advirá do julgamento do Supremo. O quê? Do que exatamente eu estou falando? Se tem um contrato de prestação de serviço como representante comercial, tem um contrato assinado bonitinho, a presunção é de que será de que o contrato vale e de que, portanto, o trabalhador, naquele caso, é um representante comercial, não empregado. De forma que é o empregado, que é o trabalhador, nesse caso, reclamante na ação, quem terá o ônus da prova de demonstrar que ele era empregado e não um representante. Por que isso? Porque até este ponto, e tradicionalmente, o que a Justiça do Trabalho faz é o oposto, né? Houve prestação de trabalho, mesmo que haja um contratinho ali, escrito inclusive, mas houve prestação de trabalho? Houve. Então nós vamos presumir a relação de emprego e você é empresário que se vire nos 30 para provar que o sujeito não era empregado. O que muitas vezes é dificílimo de se fazer. Essa alteração haverá em prol da segurança jurídica. Afinal de contas, quem assina um contrato presume que esse contrato vai valer. Evidentemente que o fato de um contrato ser assinado não é passe livre para tudo quanto é forma de fraude. Não é esse o ponto. E é por isso que vai ser necessário, em alguns casos, investigar de fato se o que está ali no papel, se o que está escrito no contrato corresponde de fato ao que aconteceu no mundo real. Mas a presunção de que vale o que está no contrato é muito importante, porque hoje em dia é uma insegurança imensa. Eu faço contrato com um cara, mas a Justiça do Trabalho rotineiramente diz que ele é empregado, então não adianta nada eu fazer o contrato. Essa visão eu creio que mudará através da decisão do Supremo. Agora, quando haverá subordinação ou não, isso infelizmente é uma questão casuística, né? É preciso analisar caso a caso. De forma mais geral, tentando responder diretamente à sua pergunta, nas relações de trabalho, em sentido amplo, não relação de emprego, sem ser empregado, um PJ. Em princípio, o que o tomador de serviços deseja é receber um certo resultado do prestador. O trabalhador vai prestar serviço em meu benefício, eu estou contratando um certo resultado. A forma como isso vai ser feito, o trabalhador tem um certo grau de autonomia, ele pode fazer pessoalmente, às vezes ele chama alguém para auxiliá-lo, ele tem uma certa flexibilidade com relação ao momento, não é a flexibilidade absoluta, mas alguma flexibilidade com relação ao momento em que ele prestará o serviço, ao passo que o empregado não. O verdadeiro empregado, o empregador pode direcionar da forma como ele bem desejar e ainda que o resultado não seja o desejado, o empregador ainda assim é devedor da contraprestação ao empregado. Então, quanto à relação de emprego, a gente tem uma prestação de serviço, digamos, de meio. E quanto à relação do PJ, de prestação de serviço por uma pessoa jurídica ou prestação de trabalho autônomo, o que se contrata é um resultado final. Em regra geral, tradicionalmente é essa a visão. Sim. Esse resultado, ele vem com mais flexibilidade, né, o PJ, né?
O que nós estamos enfrentando nesse momento, por isso tanta dúvida que você falou, que tanta gente está entrando em contato, isso está acontecendo na Justiça do Trabalho também. Só que nós estamos, neste exato momento, suspendendo todas as ações, paralisando tudo. Entrou com a ação dizendo que era empregado. E o reclamado diz, não, ele era uma pessoa jurídica, está paralisando tudo. Não temos julgado isso. E não temos julgado por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal determinou que todos esses casos devam ser suspensos. E aí a gente, claro, estamos todos na dependência do que vier a ser decidido pelo Supremo. Daí que todo mundo tem dúvida, porque a rigor ninguém sabe exatamente o que é que o Supremo decidirá. Há muita dúvida, por isso os processos estão paralisados. Mas eu entendo, Lorena, e essa é uma visão talvez minoritária. Dentro da Justiça do Trabalho, certamente é minoritária. Que a gente pode ter um resultado muito bom do que virá do Supremo Tribunal Federal. Muito bom em qual sentido? Segurança jurídica. Os empresários que nos ouvem, né, saberem exatamente até onde podem ir, até onde não podem ir. Porque hoje, até esse momento, o que há é uma insegurança completa, né? Nós tenho certeza, vários empresários aqui me escutando, que de boa fé contrataram trabalhadores, fizeram os pagamentos tal qual ajustaram com esses trabalhadores e foram surpreendidos adiante com uma ação em que foi reconhecido o vínculo de emprego, a despeito de haver sido ajustado de forma diferente. Outra vez, não estou dizendo com isso que a gente pode contratar de qualquer jeito, botou no papel que é um PJ, então não tem vínculo de emprego nenhum. Não é isso. Não estamos abrindo aqui a porteira para que as fraudes possam ser cometidas de forma livre. Mas, de novo, é preciso que haja certa segurança. Aqui existe uma série de trabalhadores que sabem o que estão fazendo quando assinam aquele contrato de prestação de serviço, o PJ, se você quiser, e existem outros, pode existir outros, obviamente, que não tem a menor noção do que está acontecendo ali. E eu acredito que o Supremo vai diferenciar uma coisa da outra. Nós temos critérios para isso, a gente pode falar a respeito. Sim. E esse cenário em que o Supremo determinou, suspende todos esses processos que tem essa questão se é vínculo de emprego ou não. O que a gente entende aqui na federação é que realmente vai vir algo positivo, vai vir uma pacificação do Supremo e nós estamos ansiosos por isso. Começou essa questão há muitos anos atrás, né? Essa questão da fraude, pejotização, né? Eu lembro de eu estudando isso, o que é pejotização? É fraude. Então, inicialmente, a gente já falava assim, olha, a possibilidade de ser fraude é muito grande. Mas é como o senhor falou, né? Existem o quê? Advogados associados que fizeram um contrato civil, né? Fizeram um contrato de associado, entendendo exatamente onde estava, falando a grosso modo, se metendo e recebia ali um valor vultuoso, né? Um valor que era bem acima de uma pessoa, por exemplo, que tinha um contrato seletista por anos e depois ela entrava na Justiça do Trabalho e reconhecia esse vínculo de emprego, né? O que a gente via ali uma má-fé. Mas, por outro lado, existem as fraudes, né? O senhor pode trazer para a gente um exemplo de algum caso que o senhor pegou, atuou, né? De que realmente o contrato era fraudulento, você deu esse contrato como nulo, né? E reconheceu o emprego dessa pessoa? Isso é relativamente comum. E eu não vou fugir da pergunta, vou dar o exemplo. Mas você veja como as coisas têm mudado. Por intervenção do Supremo Tribunal Federal, que eu, Rodrigo, nesse particular que eu vou falar agora, acho positivo. Uma série de pessoas, inclusive notórias, artistas inclusive, né, fazem contratos de valores bem elevados, como pessoa jurídica, e depois entram na justiça buscando reconhecimento de vínculo de emprego. Você deve se recordar que até poucos anos atrás era muito comum esse tipo de ação, sendo vencedor o reclamante. Mas o Supremo Tribunal Federal começou a entrar nesse jogo para dizer que nesses casos o contrato vale. Tem casos aí famosos disso, né? Me lembro de uma apresentadora de televisão que ajuizou uma ação contra uma rede, o SBT. Sim, jornalista. Jornalista, exato. E que ganhou nas instâncias da Justiça do Trabalho, quando chegou lá no Supremo, não. Aqui não tem vínculo de emprego. Que levou o grau de intelectualidade dela, né? Acho que deve mesmo ser levado em consideração. E aí é que eu mencionei antes, acho que nós temos critérios para separar as situações. E a lei, não é para a gente inventar o critério. A lei traz, devidamente interpretada, segundo me parece. Se quem assina o contrato tem curso superior e ganha uma remuneração
capaz de, inclusive nos termos da CLT, enquadrá-lo na condição de empregado, naquele caso hipersuficiente, ou seja, essas duas características, grau de instrução e uma remuneração superior à média do mercado. Nesse caso, quando alguém faz um contrato de pessoa jurídica, tem uma série de vantagens, recolhe menos impostos, e aí depois, lá na frente, buscar vínculo de emprego, querer o melhor dos dois mundos, parece até imoral. Mas vamos lá, existe a outra situação, das fraudes flagrantes. Hoje em dia a gente está vendo na Justiça do Trabalho, os processos estão suspensos, mas nós temos casos de empregadas domésticas contratadas como pessoa jurídica. Parece-me que salta aos olhos que tem alguma coisa errada aí. Mas eu já tive casos de pessoa que foi contratada para cumprir horário, tinha horário para cumprir 8 ao meio-dia, 2 às 6, aquela história, que tinha obrigações típicas de empregado. Cumprir horário é um caso típico, é uma característica típica, né? Mas que cumpriam ordens estritamente aquelas muito diretas dadas pelo empregador. Eu estou falando de um motorista de ônibus, de ônibus interestadual, né? Tinha horário a cumprir, tinha horário inclusive de intervalo, tinha lugar certinho onde ele deveria dormir. Pensa bem, se você contrata uma verdadeira pessoa jurídica, um trabalhador para trabalhar como pessoa jurídica, você vai impor a ele aonde ele vai dormir? Isso não está fora de qualquer cogitação de um contrato em que as partes livremente estipulem as cláusulas. É claro que eu estava ali, naquele caso que eu mencionei, frente a um contrato de emprego, sem a menor sombra de dúvida, mas a despeito disso, com o intuito de meramente, entre aspas, economizar, especialmente sob a ótica tributária, contratou-se como pessoa jurídica. Mas por que o sujeito topou? Com toda franqueza, naquele caso, que ele não tem nem noção dessas diferenças e, principalmente, porque se não topasse, não ia ser contratado. Então, há casos e casos, né? Só que nós temos uma série de dúvidas aqui, de novo, oriundas desse julgamento do Supremo, inclusive se quem vai definir se o contrato é de emprego ou se o contrato é de autônomo, se isso quem vai definir se é a Justiça do Trabalho mesmo ou se vai ser a Justiça Estadual. Isso é algo... Eu consigo justificar, diga-se de passagem, as duas possibilidades. O Supremo vai ter que fazer uma escolha aí. Eu até, por uma questão até de, não diria preconceito, mas de experiência, que para muitos pode ter sido negativa, até imagino que muitos empresários estejam a torcer aí para que o Supremo diga que a Justiça Estadual, né, defina se existe ou não vínculo de emprego. E eu acho que isso é um perigo discordo da interpretação e acho que é um perigo, inclusive, para os empresários. Mas a gente pode falar sobre isso depois. É agora, na verdade. Então vamos lá. Então, esse cenário de fraudes, né, que obviamente teve um momento ali em que abriu-se a porteira, né, e foram vários processos foram interpostos falando, é fraude, vários processos reais, né, que realmente eram empregadores que cumpriam horário, empregados que cumpriam horário, tinha que entregar atestado médico, né, tinha que cumprir meta, usava uniforme, usava crachá. Então, assim, foram ali vários julgados e que foi constatada essa fraude, né? E, ao mesmo tempo, as decisões começaram a ser conflitantes. Qual que foi o cenário, exatamente, em que o STF decidiu, de forma nacional, suspender esses processos? Havia e há ainda uma impressão de que há uma série de abusos que são cometidos ao se ajuizarem ações trabalhistas. E eu vou até mencionar algo aqui paralelo a isso tudo que a gente tem julgado, que vai como uma espécie de desabafo, inclusive na condição de juiz. A lei da reforma trabalhista estabeleceu que quem entra com uma ação e perde a ação tem que pagar honorário de advocatício para a parte contrária. Isso se demonstrou estatisticamente como um freio àquelas ações aventureiras, recheadas de pedidos um tanto exagerados e até imorais, porque o sujeito perdia não tinha aquelas pretensões acolhidas e ele tinha que pagar para a parte contrária. E se não pagasse, diga-se de passagem, aquela parte dos direitos que lhe tinham sido concedida, era decotado o valor suficiente para pagar o advogado da parte contrária. Isso, repito, foi não só um freio contra o número exacerbado de ações. Isso fez com que as ações ajuizadas fossem mais enxutas, com pedidos mais razoáveis. Instaurou-se por um certo período, segundo me parece, uma mínima responsabilidade
para ajuizar-se ações trabalhistas. Infelizmente, na minha ótica, o Supremo Tribunal Federal jogou isso tudo, falando no popular, ralo abaixo, né? Porque entendeu que essa disposição seria inconstitucional. E na prática, significa que o empregado que perde a ação não precisa pagar nada. E aí fica muito fácil, né? Porque se chegasse aqui, minha querida Lorena, uma pessoa querendo te entregar, de graça, um bilhete da cena que vai correr no fim de semana, talvez se vendesse se você não quisesse comprar, mas de graça você pega. Uhum. Fazendo a analogia, se eu tiver que pagar, caso eu esteja errado, eu prefiro nem ir lá. Agora, de graça eu vou, de graça eu tento. E aí abre-se uma porteira para reclamações, ações pouco razoáveis, né? Ante essa percepção muito generalizada de que havia muitos exageros, eu acho que na prática, é claro que isso não está no papel, mas na prática foi a hora que o Supremo resolveu colocar um freio de arrumação aí. Peraí, vamos estabelecer novos critérios, porque está um pouco exagerada essa história, está se dando pouco ou nenhum valor ao que está no contrato, e é preciso se dar algum valor ao que está no contrato. Essa noção trabalhista arraigada de que o empregado é sempre um hipossuficiente, que, portanto, o que está no contrato sequer é levado em consideração para fins de presunção, porque a gente presume que é empregado só pelo fato de haver trabalhado. Realmente, nos nossos dias, em que, para muitos casos ao menos, existe uma certa liberdade, as pessoas têm um conhecimento um pouco maior sobre o que estão fazendo, mesmo algumas profissões que tradicionalmente são um pouco mais, entre aspas, simples, pessoas que não exigem maior grau de instrução para exercer, muita gente sabe o que está fazendo ao firmar um contrato dessa natureza. Então não dá para a gente seguir naquela toada que a gente vinha antes. Fora isso, eu tenho certeza que nós falaremos a respeito, os tempos mudam. E tem muitos trabalhadores que já perceberam que em certos casos lhes é vantajoso trabalhar com uma certa liberdade sem estar presos às amarras seletistas, né? Eu tenho a impressão que existem, sem dúvida, outras formas de prestação de trabalho. A gente não precisa ficar aferrado a um tipo de relação que foi trazida à nossa legislação há mais de 80 anos atrás. Os tempos mudam em todos os aspectos, inclusive na forma de prestar trabalho. Isso. Essa questão para os empresários foi tão importante, durou pouco, né? Mas houve sim uma queda no número de ações protocolizadas naquele momento, né? E logo depois as ações voltaram. Sim. Agora o lado do empresário é terrível. Ele está lá cheio de conta para pagar e chega a notificação. O empregado ele trabalhou 3 meses na empresa e tem uma ação de R$120 mil, né? Então isso é terrível. No fim das contas, aquela previsão da Justiça da reforma trabalhista que parecia colocar alguma razoabilidade nas ações, acabou se voltando, por força da decisão do Supremo, contra os empresários. Por quê? Porque, feitas as contas, piorou a situação. Era melhor ficar como antes, porque agora, além de estarmos como antes, o empresário ainda é devedor dos honorários, que não tinham antes. E o empregado ficou excluído de fazer esse pagamento, que era justamente o freio que eu mencionei antes. Aí é aquela história de, eu acho que a decisão do Supremo é equivocada, foi equivocada. Eu entendo as razões, para muita gente, essa obrigação de pagar honorários à parte contrária fazia com que alguns empregados, com medo de não conseguirem provar os seus direitos em juízo, optassem por não ajuizar a ação. Mas com toda franqueza, Lorena, isso faz parte do jogo, não é só na Justiça do Trabalho. Eu entro com uma ação como consumidor, eu posso entrar com uma ação, mas eu avalio os meus riscos. Olha, eu acho que eu tenho razão, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir mostrar que tenho razão. Eu opto por não entrar com a ação. Eu estou falando fora da Justiça do Trabalho. E a mim parece que um raciocínio similar deveria ser adotado em relação à Justiça do Trabalho. Essa gratuidade quase ilimitada, que é uma outra questão que devia ser melhor olhada, né? Estimula essas ações predatórias, algumas delas sem dúvida, né? Porque na Justiça do Trabalho basta, na interpretação de hoje, eu escrevendo num papel aqui, eu posso ganhar ser um milionário, mas escrevi aqui no papel que eu não tenho condição de pagar as custas, pronto, já tem a justiça gratuita. E essas várias decisões da Justiça do Trabalho, que ao homem comum, empresário inclusive, parecem destoadas da realidade, é que fizeram o Supremo Tribunal Federal interferir nisso aí, de novo, para botar um freio de arrumação. Vocês estão exagerando demais. Então vamos ver se a gente consegue melhorar isso. E eu acho que
temos chances de melhorar isso. O Supremo está ouvindo setores vários da sociedade, inclusive o empresarial, os sindicatos de empregados, os juízes envolvidos. Se a coisa caminhar bem, eu acho que a gente vai sair desse processo todo, que é duro, eu sei, mas com uma certa segurança jurídica no mundo do trabalho, que eu acho que é o que os empresários, inclusive, desejam, né? Do lado de cá, nós estamos satisfeitos porque a gente percebeu que o empregado, ele tem que ser tratado não só como... Ele é hipossuficiente, obviamente, mas entende-se que agora, principalmente com essa... Olha só esse podcast aqui, a gente está trazendo notícias, informações. A gente tem o ChatGPT. Então, quer dizer, hoje, informação é o que mais tem, né? Então, assim, talvez a Justiça do Trabalho, ela poderia caminhar mais no sentido de trazer o empregado e o empregador, não sempre o empregador já chegar perdendo na Justiça do Trabalho. Não, eu não acho que o terrível. empregador sempre perca na Justiça do Trabalho, eu acho que isso é um exagero que eu entendo para quem está do lado do empregador que pense isso, que veja isso sob essa ótica, mas não é fato. Até estatisticamente existem mais ações improcedentes do que procedentes, mas o problema é que aquele que é condenado muitas vezes se sente, e é mesmo, injustiçado em vários casos. Acontece que a gente já vive em um mundo completamente diferente daquele que nós vivíamos quando a regra trabalhista básica que está vigorando ainda hoje foi editada. A regra trabalhista básica é de 1943. Qual era a ideia naquele momento? Você disse aí, as pessoas tinham muito menos informações, era outro mundo do trabalho. A nossa legislação foi feita para regular o trabalho fabril, nas fábricas, nas indústrias, inclusive. Só que o trabalho fabril que estava se desenhando, que iria acontecer nas décadas de 50, 60, talvez entrando na de 70, que era aquela ideia de que o empregado trabalha junto com o outro, fazendo a mesma coisa, um olhando para o outro, tanto que tem a previsão nesse sentido de equiparação salarial, por isso. A pessoa está vendo a outra trabalhando, fazendo a mesma coisa. As coisas mudaram completamente. Nós passamos por duas revoluções, né, do maquinário propriamente dito e a tecnológica mais recentemente. Não dá para aplicar aquelas mesmas regras. E a Justiça do Trabalho não é culpa só da Justiça do Trabalho, porque também tem uma parcela enorme de culpa do Legislativo, que não atualiza a nossa legislação. Isso foi tentado fazer em alguma medida na lei da reforma trabalhista, mas que de forma com muitos erros, com muitos equívocos, né? E quem sabe agora, com a intervenção do Supremo, a esperança é essa, né? Que a gente caminhe para uma interpretação um pouco mais moderna sobre as relações de trabalho. Isso. E no Supremo, o Supremo determinou, suspenderam-se essas ações. E lá vai ser analisada a licitude do contrato por PJ, a competência e o ônus da prova. Em relação à licitude, que é mais ou menos o seguinte, vale ou não vale, né? O senhor entende que já foi decidido anteriormente em outros julgamentos do STF, ou é exatamente nesse momento que vai ser decidido se é ou não lícito? Já houve decisões anteriores, obviamente, a gente faz projeções do que o Supremo decidirá dessa vez, porque a gente sabe mais ou menos o que anteriormente cada ministro decidiu. Isso. Sobre a licitude, não tem dúvida. Em princípio, vai se entender que o contrato é lícito. O contrato escrito é lícito. Não tem dúvida nenhuma. Acho que essa parte, acho que ninguém tem muita dúvida. Só que isso está ligado à questão do ônus da prova. Não é porque é lícito que será sempre eficaz. O que eu quero dizer com isso? Já ligando ao ônus da prova. Eu tenho um contrato escrito determinando que é uma prestação de serviço por um trabalhador autônomo, PJ, se você quiser falar assim. Esse contrato reputa-se lícito. A rigor, ele sempre foi reputado lícito em princípio. Só que eu imagino que com a decisão do Supremo, o teor desse contrato será muito prestigiado. Ou seja, olha, em princípio o que está escrito, o que nós combinamos aqui, vale. Você vai ter, para que isso aqui não corresponda ao que for objeto de um eventual julgamento, é preciso que se demonstre uma fraude completa do que você está vendo aqui. Quem que tem que demonstrar a fraude? Eu já falei sobre isso aqui hoje, mas são duas possibilidades aqui. Nós temos um contrato escrito e o sujeito trabalhou, ele entra na Justiça do Trabalho dizendo que foi empregado. Como que a Justiça do Trabalho tradicionalmente que é o chamado ônus da prova. Joga isso aqui tudo no lixo, e vamos partir do pressuposto de que ele é um empregado mesmo. O empregador é eu. Como é que eu faço aqui? Você vai levar suas testemunhas, fazer o que você conseguir aí, para tentar provar que ele não era empregado, porque eu vou presumir que ele era. Sempre julgamos assim. Licença, ele já chegou perdendo. A presunção é essa. Era. Agora,
Se houver esse tal contrato escrito, a presunção me parece que vai ser a oposta. Isso tem influência sobre o ônus da prova. Por quê? Se a presunção é a oposta, então o que está escrito aqui vale. Se o trabalhador disser, mas o que está escrito aí não corresponde à realidade, então é você agora, não é mais o empregado, o reclamado, é você, reclamante, que vai ter que se virar aqui nos 30 para provar que isso aqui é falso. Às vezes é. Vou exagerar, mas para que se perceba. Às vezes a pessoa que fez esse contrato aqui como PJ tem horário para trabalhar, tem que usar uniforme, tem que usar o crachazinho, tem metas para cumprir, todos os requisitos de uma relação de emprego. Se isso acontecer, é óbvio que o que está aqui não corresponde à realidade. Aí o conteúdo do contrato vai ser afastado. Mas não com essa largueza, essa ligeireza que se faz hoje em dia. Por isso é que, e entrando na sua um terceiro ponto aí, por isso é que se discute tanto a questão da competência. Porque, de novo, tem duas possibilidades. E eu vou falar de uma forma que acredito que vai fazer todo mundo entender bem. Quem vai dizer se o que está escrito nesse contrato aqui vale mesmo, se é eficaz mesmo, se o sujeito era PJ mesmo ou se ele era empregado? Sempre foi a Justiça do Trabalho. Talvez continue sendo. Mas é possível, e eu até tendo a acreditar que é o que vai ocorrer, o Supremo vai dizer, olha, a Justiça Estadual é que vai dizer se é empregado ou se não é. Se disser que não é empregado, acabou o processo. Mas se o juiz estadual disser, não, aqui, a despeito do que está no contrato, ele era empregado. Aí o processo vai para a Justiça do Trabalho. E aí o juiz do trabalho julgará os pedidos. Essa segunda hipótese não é da nossa tradição, vamos dizer, esse compartilhamento entre os diversos órgãos judiciais em um mesmo processo. Mas pode ocorrer, é possível. E eu até acredito que assim ocorra, porque me parece que nos votos anteriores dos ministros que participaram do julgamento, me parece que isso foi majoritário. Essa não é uma visão positiva para quem integra a Justiça do Trabalho, porque implica perda de competência. A outra hipótese é, não, a juíza é na Justiça do Trabalho mesmo, o juiz do trabalho é que vai dizer se esse contrato deve ser validado, a presunção é de que deve ser, e se ele entender que não, porque todos os requisitos do vínculo, isso aqui era uma fraude completa, então, e aí ele vai logo, em seguida, julgar os pedidos em si. Se vai haver ou não esse compartilhamento de competência, só o julgamento do Supremo que vai poder nos dizer, né? Isso. E esse cenário entre STF e Justiça do Trabalho, está acontecendo alguma rixa, né? Me parece que de um lado é o que o senhor falou, né? Como é que a gente vai deixar aí para a Justiça Estadual um julgamento sobre vínculo de emprego, né? Começar lá. E tem uma rixa, tem Olha, uma coisa mais delicada ali, né? Começar pela segunda. Como é que a gente vai deixar esse julgamento ir para a Justiça Estadual se trata de vínculo de emprego? A gente não sabe se trata de vínculo de emprego. Talvez não se trate. O contrato vale e não é vínculo de emprego. Este é o ponto. O Supremo Tribunal Federal, pelo menos alguns ministros, estão partindo do seguinte raciocínio. Gente, tem um contrato civil aqui. Se esse contrato pressupõe-se válido e eficaz, quem tem que analisar se o contrato civil é inválido ou não é o juiz do civil. Esse é o raciocínio. E o que o juiz do civil vai levar em consideração para dizer se esse contrato é válido ou não? Os clássicos requisitos de validade do ato jurídico. Vamos ver se o objeto é lícito, se as partes são capazes. Eu creio que a tendência é que se essa decisão for para a Justiça Comum, haverá uma quantidade menor de reconhecimentos de vínculo de emprego. Porque a Justiça do Trabalho trabalha com direito do trabalho que tem natureza protecionista. E a Justiça Comum, o cível clássico ao menos, que não é em todos os casos, né? O direito de família é protetivo, o direito do consumidor é protetivo, mas como regra, no cível existe uma parte de um pressuposto outro, né? De equivalência entre os contratantes. Então lá eu acho que é mais provável de que vão ser reconhecidos, até percentualmente, em maior número, vai ser reconhecido o que consta aqui do contrato. Neste caso, se o juiz lá do civil disser, não, mas aqui, esse contrato aqui, houve fraude, houve erro, houve coação, etc. Aqui houve vínculo de emprego mesmo. Manda o processo lá para a Justiça do Trabalho, e aí o juiz do trabalho vai simplesmente julgar as verbas trabalhistas, hora extra, etc., o que tiver ali posto. Precisamos aguardar o que o Supremo vai dizer sobre isso. Bom, se for para este caminho, se esse processo vai iniciar ali na Justiça Estadual,
me leva a pensar que vão aumentar ainda mais os contratos feitos dessa forma. Pois é, né, Lorena? Aí a gente tem, as pessoas precisam abrir o olho, né? Porque se a decisão do Supremo for que os processos vão para a Justiça Estadual, primeiro vai diminuir o número de ações dessa natureza. Porque quem perder lá será condenado a pagar honorário. Lá eles não vão dar essa brecha. Uhum. Mas, por outro lado, quando o juiz estadual disser que tem vínculo de emprego, vai ser praticamente, não é que não caiba recurso, até cabe, né, a apelação lá. Mas quando a Justiça Estadual disser que tem vínculo de emprego, não tem mais para onde correr, né? Olha, até um juiz, no popular, eu não acho nem que isso seja verdade, mas o que vai se dizer é, olha, até o juiz estadual disse que isso aqui tem vínculo de emprego, então não tem dúvida de que aqui fraudou. Há quem diga, os advogados podem confirmar ou não, há quem diga que a Justiça do Estadual pesa mais a mão na hora de arbitrar valores de indenizações. Então é bom abrir o olho. Eu gostaria muito que as ações dos empregados, dos trabalhadores fossem submetidas à Justiça Estadual. A Justiça do Trabalho é muito protetiva. Não sei, não. Lá na Justiça Estadual, um mesmo acidente de trabalho, por exemplo, normalmente é objeto de uma sentença condenatória de indenização em valor superior, bem superior ao da Justiça do Trabalho. Então isso aqui é uma faca de dois gumes. Mas eu tenho essa impressão, né, que por conta de preconceitos históricos até, e alguns excessos que realmente aconteceram, que a classe empresarial prefere, de fato, que essa decisão sobre haver ou não vínculo fique a encargo da Justiça Estadual. Mas, de novo, acho que isso é uma faca de dois gumes, né? Isso. O que se espera mesmo é segurança jurídica, Sim. né? Uma padronização. Eu acho que isso ocorrerá, pelo menos tem potencial para ocorrer, oriundo da decisão do Supremo, né? Um outro ponto, aumentando-se ali os processos de contratação via civil, né, com pessoas jurídicas, como é que fica esse reflexo na Previdência, essa questão econômica, já que não teremos, então, as assinaturas de carteira, o contrato de vínculo de emprego, né? Não, no mundo ideal, ou se a gente vivesse na Suíça, nós não teríamos possivelmente esse problema, porque os prestadores de serviço, trabalhadores autônomos, pura e simplesmente recolheriam automaticamente e voluntariamente as contribuições previdenciárias que o autônomo deve recolher. Só que não recolhe. Muitos não recolhem, né? E não recolhem, ficam desprotegidos sob a ótica previdenciária, assistencial. Só que um dia eu, você e todos os trabalhadores envelheceremos, estaremos mais sujeitos aos percalços naturais da idade, doenças e, na melhor das hipóteses, precisaremos de sobreviver, uma aposentadoria que nos mantivesse. E essas pessoas não terão, porque não está recolhendo nada, né? Hoje em dia a aposentadoria é por tempo de contribuição e não por mero tempo de serviço. Então nós temos um problema aqui, inclusive sob a ótica da arrecadação também, né? Que o Estado acaba arrecadando muito menos. Nós temos um déficit legislativo, segundo me parece aqui, né? Porque poderia perfeitamente bem, não sei se esse é o melhor caminho, é só uma cogitação e um exemplo. Seria possível que nós cogitássemos que no momento da contratação de um trabalhador autônomo, que houvesse uma previsão contratual, ou de que o contratante recolheria a contribuição e descontaria no valor ajustado que paga ao prestador de serviço, ou de alguma forma que o prestador de serviço fosse, entre aspas, constrangido a fazer o depósito, o recolhimento previdenciário incidente ali. Mas a grande verdade é que tudo acaba se passando muito sob o manto da informalidade. O sujeito presta um serviço aqui, presta outro acolá. Pensa nos motoristas de Uber. Desde que nós partamos do pressuposto, que eu parto dele, de que são trabalhadores autônomos, deve haver uma quantidade ínfima deles que faz o recolhimento previdenciário. Um dia o preço vai bater a porta, né? A conta vai bater na porta. Porque essa pessoa está trabalhando, tem uma impressão de que todo o dinheiro que entra ele pode usar, não precisa recolher imposto nenhum, mas o tempo passa. E nem é preciso esperar tanto tempo. Amanhã você, Deus nos livre, mas qualquer um de nós está sujeito a um acidente, uma doença de trabalho, etc. E não ter cobertura alguma pelo menos algo a ser questionado, né? Será que vale a pena eu ficar completamente desprotegido aqui? Há um déficit cultural também, né? A pessoa imagina que não vale a pena fazer a contribuição, até pelas notícias que a gente tem aí de tantos desvios que ocorrem, no INSS nesse momento, inclusive, né?
Aí o homem comum do povo pensa, não, eu só vou recolher se me obrigarem, né? E o sujeito acaba não recolhendo. Há um déficit de recolhimento previdenciário por conta do que se convenciona chamar de pejotização? Não tem dúvida nenhuma. E pode crescer, né? Mas quando eu analiso essa questão do contrato com o PJ, Posso fazer um pode, parênteses? claro. Talvez não cresça, a depender se o julgamento do que a gente está esperando tanto no Supremo abordar todas as nuances, isso aqui é difícil, né? Todas as nuances envolvidas nessa questão, talvez não. Há sugestões como essa que a gente está, essa troca de ideias aqui. Infelizmente tem que ser no Supremo, né, Lorena? Porque no mundo correto e ideal, muito disso aqui podia ser resolvido no Legislativo, né? Inclusive, democraticamente seria o ideal. Não é muito razoável, com toda sinceridade, que decisões dessa ordem, normas de caráter genérico e abstrato, venham do Poder Judiciário. Isso devia vir do Legislativo. Mas, na conjuntura que nós estamos vivendo, o Judiciário tem assumido algumas atribuições na origem e classicamente de ordem legislativa, então temos que conviver com isso. Quando eu digo que eu acho que poderia crescer, por quê? O que eu escuto, doutora? É muito caro manter esse empregado, os encargos. Então acaba que assim, eu estou pagando ele recebe 1%, eu pago 2%. Então tem essa questão, né? E aí esse contrato PJ, ao meu ver, ele fala assim, Lorena, ele vai receber mais, vai ficar feliz. Porque ele vai ver o dinheiro na mão dele. Sabe essa questão? Mas você tem a experiência, eu sei que você tem essa experiência, ele vai receber mais, mas vai ficar feliz. Mas isso, infelizmente, não o impede de, terminado aquele contrato em que ele recebeu na mão e ficou mais feliz na hora, isso não o impede, muito pelo contrário, de ajuizar uma ação trabalhista buscando reconhecimento de vínculo. E aí vocês, empresários, né, aqui eu estou na FIEG, vão se deparar com o pior dos mundos. Qual o pior dos mundos? Paguei um valor um pouquinho a mais, superior ao que eu pagaria a um empregado, ao fulano de tal, e o fulano de tal ajuizou a ação trabalhista, teve o vínculo reconhecido e a base de cálculo de todos os seus direitos será aquele valor um pouco mais elevado que ele ganhou ali. Nossa, mas aí eu vivo uma insegurança completa. Pois é exatamente para evitar essa insegurança completa que o Supremo mandou suspender tudo e que nós estamos aguardando o julgamento de lá. Isso. E a gente busca isso, né? Essa segurança jurídica. Se ele bater o martelo com essa segurança jurídica do contrato cível, o ônus da prova para o empregado, eu acho que vai crescer por isso, sabe? Sim, porque é muito difícil hoje em dia manter essa CLT, esse regime. Sobre isso que você está falando, só tem duas possibilidades. A gente não sabe qual das duas vai ser adotada. Uma eu sei que os empresários adorariam, mas eu não gostaria porque isso levaria ao caos de outro lado. Mas pode acontecer, o Supremo dizer, tem contrato escrito, vale, eu não quero nem saber o que tem por trás disso aqui. Significará que escreveu no contrato, acabou. Isso acabou o princípio da realidade. Exato, acabou qualquer discussão sobre o que aconteceu no plano real. Vale o que está no papel. Eu acho muito improvável que no fim das contas prevaleça isso, mas é possível, porque nós já tivemos decisões assim do Supremo nos últimos tempos. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que me parece mais provável o ônus da prova passa a ser dos empregados, dos trabalhadores, né, reclamantes nesse caso, e possivelmente com essa primeira análise sendo feita na Justiça Estadual, para, se for o caso, depois manda o processo para a Justiça do Trabalho. Eu acredito que, sob a ótica empresarial, classicamente falando, nos casos rotineiros, essa não é uma solução ruim, não. Essa é uma solução que lhes passará, pelo menos, uma impressão de maior segurança jurídica. Isso, que é o que os empresários buscam, né? Doutor Rodrigo, e analisando esses últimos julgados, esses últimos acórdãos, os votos dos ministros do STF, está me parecendo que o STF está falando o seguinte, olha, existem outras formas legítimas, outros contratos de trabalho a se trabalhar de forma digna, que não é somente o regime da CLT. Sim. Como que o senhor analisa esse cenário? O futuro do trabalho será o regime da CLT, o CLTista, ou não? Quanto a isso, eu tenho certeza que não. Mas o Supremo Tribunal Federal tem se tornado protagonista nessas definições sobre qual é o modelo, quais são os modelos de trabalho aceitáveis e tal. Mas é bom lembrar que o Supremo muda muito. Nós estamos num momento em que isso pode mudar, inclusive no Supremo. Nós acabamos de ter a aposentadoria de um ministro do Supremo, e eu não estou fulanizando, você pode gostar, não gostar, não é esse o ponto. Mas nós tivemos uma aposentadoria recente de ministro do Supremo que
tinha, sob a ótica trabalhista, essa visão, entre aspas, mais moderna, que abraça uma concepção de que existem outras formas razoáveis de trabalho que não a seletista, que assegura a dignidade ao trabalho. Esse juiz, esse ministro, se aposentou. Agora, o ministro Luiz Roberto Barroso. Dizem, e aí não tem como saber ao certo, que será nomeado ao Supremo um novo ministro com uma visão muito mais progressista e que tende a dificultar a prevalência desta tese, né? A linha adotada pelo governo federal, o executivo, nos leva a compreender que vai ser isso mesmo que vai ocorrer. Vamos ter que aguardar também nesse aspecto. Agora, a médio e longo prazo, não tem a menor sombra de dúvida que vai ser cada vez menor a participação do trabalho seletista no rol mais amplo de relações de trabalho no Brasil, especialmente porque as novas gerações, majoritariamente, têm se mostrado avessas a trabalhar sob as condições que o sistema seletista exige, que tende a sufocar muito, suprime a liberdade do empregado, que fica completamente manietado na letra da lei, à disposição do empregador. As novas gerações não querem isso. Eu falo isso sempre primeiro porque aconteceu mesmo, é 100% verdadeiro, e eu acho assim muito emblemático desse momento. Há uns 4 anos atrás, assim, eu não sei exatamente mensurar o tempo exato, há uns 6 anos atrás, foi antes da pandemia, uns 6 anos atrás, eu tinha um sobrinho que estava ali com 16 anos, 17 anos, e a gente fazia muita reunião dessa garotada lá em casa, então meninos de 18, 17 até 20 anos, muitos iam lá em casa, e eu ouvi este diálogo. Um deles arrumou um estágio, nem era emprego, arrumou um estágio não sei onde, mas ele trabalhava todo dia num certo horário, e eu vi os outros caçoando dele, mas você vai todo dia fazer a mesma coisa, todo dia você vai lá, todo dia para fazer a mesma coisa. Não, ninguém aguenta isso não. Todos os outros achavam isso. Todos os outros achavam que não dá para trabalhar todo dia fazendo a mesma coisa. Os tempos mudam. Do ponto de vista seletista, a CLT foi feita para que você entrasse numa empresa e ficasse lá até aposentar. E esse era o sonho do seu avô, do meu avô. Quero entrar numa empresa, vou fazer carreira lá até aposentar. Não é isso que a garotada quer hoje, não. Então, até por decurso de tempo, o sistema seletista vai acabar definhando, segundo me parece. Mas isso é algo mais adiante, né? Até porque as relações vão se modernizar, a tecnologia vai entrar violentamente em tudo, isso vai modificar, obviamente. Quando eu falo tecnologia, informática, né? Então, vai modificar completamente as relações de trabalho. A longo prazo, a CLT, infelizmente, tem um prazo de validade e isso vai ocorrer. Isso. E falando em tempo, a longo prazo ou não, e a previsão do julgamento sobre a pejotização no STF? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quem suspendeu os julgamentos todos foi o ministro Gilmar Mendes. De forma que nós estamos, entre aspas, não nas mãos do ministro, né, mas submetidos à compreensão do ministro a respeito de quando esse processo vai entrar na pauta do Supremo. Não que precise necessariamente haver pressa, porque é bom que todos os setores da sociedade estejam envolvidos. O que a FIEG deve fazer? E eu acredito que deve estar fazendo. A política, né? A boa política. Convencendo parlamentares que tenham acesso e influência, porque existem, junto aos ministros do Supremo, contatos, inclusive, diretos junto a ministro do Supremo, como tentativa de convencimento de tese. Eu imagino que os ministros do Supremo Tribunal Federal estejam recebendo convites às mancheias, né, para participarem aí de palestras, eventos em que se discuta isso, justamente porque todo mundo tem a preocupação de levar a esses ministros que decidirão isso as agruras, as dores que têm sofrido em meio a todo esse processo. Claro que os ministros já têm uma boa ideia de tudo, mas esse é um debate que tem por trás dele concepções políticas, ideológicas, etc. E é por isso que a mudança na concepção do Supremo importa muito, né? As pessoas pensam de forma diferente.
quando eu disse que a longo prazo a CLT não vai prevalecer, e não vai, porque isso é imparável, um processo imparável. Uma questão cultural, as pessoas mais jovens, principalmente, não querem trabalhar sob o regime seletista. E aí, como é que você vai convencer alguém que não quer trabalhar daquele jeito? Não tem como, né? Não vai sobreviver a longo prazo. A médio prazo, isso vai continuar ocorrendo e a gente precisa ver o que o Supremo vai decidir. Bom, então eu te questionei como é que vai ser a previsão do julgamento. Não temos. Não, eu acho, eu tenho são apostas, né? Eu acredito que de duas, uma, como eu disse. O Supremo pode, vai ter gente que vai defender isso? Provavelmente. O Supremo pode dar validade completa, assim, insuscetível de prova em contrário. Se eu estivesse falando de uma forma, a juíza, presunção, que a gente chama de iure et de iure, né? Ao contrato, ou seja, não, como a gente já disse aqui hoje, né, Lorena? Não importa, não quero saber o que aconteceu. Você assinou um contrato com PJ? Assinou. É PJ e estamos conversados, não vamos nem discutir mais. Pode acontecer? Pode, é possível. Eu acho que vai acontecer? Não, não acho. O que eu não sou ninguém nessa história, mas o que me parece que vai ser decidido é: esse contrato vale e ele é presumivelmente eficaz. Tudo que está aqui vale, vai ser observado. Mas, em alguns casos excepcionais, quando o que consta nesse contrato destoar completamente da realidade, e agora eu vou dar um chute que me parece que vai acontecer, quando isso ocorrer, o juiz do cível vai dizer que esse contrato não vale e vai mandar isso para os pedidos serem analisados na Justiça do Trabalho, depois que o juiz do cível disse que teve vínculo de emprego. Eu acho que isso é o certo? Eu não acho não, Lorena. Eu acho que quem devia dar essa decisão de ter ou não vínculo seria a Justiça do Trabalho mesmo. Eu só acho que a minha impressão é que o Supremo não entenderá assim, majoritariamente. Vai entender majoritariamente que o cível vai decidir se tem ou não o vínculo e vai mandar para a Justiça do Trabalho julgar os pedidos a partir daí. Perfeito. Então, nesse cenário de incerteza, olhando para aquela câmera, qual dica para o empresário que está fazendo hoje um contrato, contratando uma pessoa para trabalhar com o PJ na empresa dele? Existem aí, sob a ótica da segurança jurídica, nesse momento a gente tem que trabalhar com os conceitos tradicionais. É preciso ver se, pelo menos em tese, nós estamos realmente frente a uma pessoa jurídica, uma prestação por pessoa jurídica, ou se nós estamos frente a um contrato que deve ser, cuja prestação é por pessoa física mesmo, com subordinação, etc., e só se está querendo fazer o PJ aqui, o contrato PJ, para economizar dinheiro. Nesse segundo caso, que existe muito, é preciso tomar uma série de cuidados. Neste segundo caso, olha, eu preciso de um empregado, mas é tão caro contratar um empregado, porque eu tenho que recolher isso, tenho que recolher aquilo. É verdade, né? A incidência tributária é muito grande. E se eu não contratar como empregado, não preciso recolher nada dessas coisas, eu vou poder pagar um pouquinho mais para ele. Eu sei que existe esse raciocínio. Esse raciocínio é um risco grande. Mas o que se deve fazer? Bom, se você for contratar como PJ, primeiríssima coisa, contrato escrito. Primeiríssima coisa. Não de boca. PJ de boca vai correr um risco monumental. Então, primeiro, contrato escrito. Em segundo lugar, se você precisa de alguém que vai lhe prestar serviço de natureza realmente subordinada, olha, eu preciso do cara, ele tem que estar aqui todo dia às 8, sai às 18, vai receber ordens minhas mesmo, trabalha, eu vou exagerar, trabalha de uniforme, a história do crachá, ele tem metas a cumprir, tem um chefe lá no calcanhar dele o tempo todo. Esse cara, na verdade, é empregado. O que seria o ideal? Contratar como empregado, mas fica mais caro. Olha, isso aqui nem sempre é verdadeiro. E não raro é mais caro por falta de informação ou de assessoria mais competente. Vou dar um exemplo, e aí todo mundo que é empresário nessa parte vai entender fácil, né? Havia, certo tempo atrás, há uns 10 anos atrás, há 10 anos, uma certa, acho que eu vou falar mais claramente, uma empresa que ainda atua, né, na área de vigilância patrimonial, e em 2012 ou 13, veio uma lei, Lorena, que de um dia para o outro aumentou em 30% os custos trabalhistas da empresa. Porque de um dia para o outro, o que se decidiu? Olha, esse pessoal aí da vigilância patrimonial tem direito adicional de periculosidade de 30%. Eu estou pagando, sei lá, R$2.000, de um dia para o outro, do nada, agora é 2.600, com todas as consequências advindas daí. Você que é empresário, imagina se amanhã, do nada, e não tem como escapar,
todos os salários dos seus empregados vai aumentar 30%. Não tem como correr. Para uma empresa que está nesse ramo, situação complicadíssima, né? Passado algum tempo, um grande amigo meu, não vou falar o nome dele não, para ele não ficar chateado comigo, mas passado algum tempo, um grande amigo meu que atua nessa área, eu conversei com ele e lembrei desse fato. Ele falou, e aí, complicou pra caramba, né? Ele falou, não, complicou nada. Eu falei, como assim? Você não teve que gastar muito mais? Não, eu tô gastando a mesma coisa. Como assim? Porque teve os 30% de aumento. E o que ele me explicou? Não, eu contratava os meus vigilantes, eu não lembro o número, né? Eu contratava os meus vigilantes para ganhar R$3.000 por mês. Agora eu estou contratando para pagar 2.300. Não sei se essa conta está certa. Mais 30% de periculosidade. No fim das contas, eles ganham 3.000 do mesmo jeito. E eu ouvi aquilo e pensei, não, mas não vai dar certo, pensei. Raciocínio de juiz, né? Não vai dar certo, porque você vai ter um empregado que ganha 3.000, salário fixo, e um outro que ganha 2.300 para fazer a mesma coisa. Esse que ganha menos, que você está contratando por um menor valor, pensando que você vai pagar a ele o adicional e aí ele vai ganhar igual ao outro, esse que ganha menos, o salário fixo menor, vai entrar com uma ação trabalhista dizendo, olha, eu ganho igualzinho o outro ali, e o outro ali ganha 3.000, eu ganho 2.300. Ele vai ganhar essa ação. E o meu amigo disse, não, isso a gente já tomou o cuidado. Nós mandamos embora alguns empregados de forma que nós começamos a contratar pagando 2.300, mais de 2 anos, com diferença superior a 2 anos em relação àquele que ganhava 3. Então o cara que ganha, tem um que ganha 3 e outro ganha 2.300. Mas esse aqui foi contratado mais de 2 anos depois daquele que ganha mais. O que impede equiparação salarial. No fim das contas, passou-se essa empresa a pagar um adicional de 30% para o vigilante, mas no frigir dos ovos, tirou do bolso para fazer esse pagamento o mesmo tanto que pagava antes, porque se adaptou. Poucas empresas perceberam o que dava para fazer aí. É a mesma ideia aqui. Se você vai contratar um empregado, se você vai ter uma série de incidências fiscais, tributárias e tal, previdenciárias, você tem que fazer conta, saber fazer a conta e ver o que é possível pagar para aquele caso. Eu sei que isso não é tão simples assim, é difícil porque tem muita incidência tributária e tal, só que contratar um empregado, um verdadeiro empregado e tentar mascarar essa contratação, colocando no papel como se tratasse de uma pessoa jurídica, o risco é muito grande. Lembremos, mesmo que o Supremo diga que é a Justiça Estadual quem definirá se tem vínculo ou não, nesses casos clássicos, está na cara, até para o homem comum, está na cara que esse sujeito aqui é empregado. Vai ficar na cara para o juiz do cível também. E aí ele vai mandar para a Justiça do Trabalho pagar tudo, vai ficar caro. A ideia é que o empresário tem que tomar o cuidado. Pagar mais para uma pretensa pessoa jurídica, quando está na cara que é empregado, custará caro por quê? Se fosse empregado, você pagava R$1.500 por mês para ele. Sendo PJ, você vai pagar R$2.500. Se for reconhecido o vínculo, todos os direitos trabalhistas serão calculados com que base de cálculo? R$2.500, que você nunca pagaria para o empregado, mas na justiça vai ser. Então é preciso ter um certo cuidado aí. Isso, por isso que a gente sempre orienta. Essa pessoa que vai fazer parte da sua equipe, você precisa realmente estar em cima ali, controlando o horário, controlando a produção, ou você acha que é uma função que ela vai conseguir fazer essa função de forma mais livre, de forma autônoma, porque às vezes é muito difícil você mascarar. E aí não tem como. Agora, se é uma função que realmente aquele profissional ele vai conseguir caminhar sozinho, ele vai conseguir ter responsabilidade para cumprir o que tem que ser feito, aí eu acho que é válido você contratar como PJ. Então tem que analisar a situação e a função, né? A situação do empresário nessa parte é muito difícil, eu compreendo mesmo, porque eu preciso de um cara para trabalhar aqui comigo, eu preciso ter uma certa ascendência sobre ele. Se isso significa relação de emprego, que seja, mas a relação de emprego eu vou poder pagar muito menos para ele, etc. Eu sei, isso acontece assim mesmo. Aí é um problema na origem de ordem legislativa mesmo. A nossa legislação trabalhista é completamente furada, né? Antiquada, retrógrada, etc. Precisa, aliás, muito onerosa sem que o trabalhador se beneficie disso, porque o empregador paga o salário ao trabalhador, mas tem uma série de outras
despesas daí oriundas, porque o governo é sócio de todas as empresas, é um sócio que não corre riscos de todo mundo, e aí, no fundo, o problema está aí, né? Nós não estaríamos discutindo nada disso se a relação de emprego não tivesse um custo adicional extremado para os empregadores, né? No fim das contas, é o peso do Estado. Se a gente for começar a analisar tudo, a gente sempre vai chegar nesse Na carga problema tributária. final, né? Mas como aparentemente nós não estamos tendo condições de nos livrar dessa carga tributária tão excessiva, né? Então, tem que jogar o jogo. Tem que jogar o jogo e tomar certos cuidados. Nesse momento, o principal conselho, mais seguro conselho que eu daria para quem que resolve, vou adotar até a pejotização. Faça contrato escrito. Agora, não vai fazer contrato escrito, com toda franqueza, com um analfabeto, com alguém que o sujeito é analfabeto, ganha um salário mínimo por mês, não tem a menor noção do que está fazendo. É claro que um contrato desse não tende a prevalecer. Mas naqueles casos em que você está contratando alguém que pelo menos tem nível técnico, um nível de compreensão do que está se passando, se quer contratar como PJ, ótimo. Põe no papel. Não faz de boca não, porque senão você está correndo um risco muito grande. Tá certo. Doutor Rodrigo, como nós temos aí um julgamento do STF que ainda vai acontecer, eu vou deixar um convite para o seu retorno. Opa, seria um prazer do tamanho do mundo. E quero agradecer por esse bate-papo. Tenho certeza que os empresários entenderam, porque uma das coisas que eu mais gosto da sua companhia, de te convidar para estar aqui na federação, em palestras, seminários, é essa clareza. Parabéns. A gente fica muito feliz com isso, porque é uma comunicação acessível para todos. Eu agradeço. De fato, nesse momento, a gente fica muito preso a algo incerto, né? Saber o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir num caso tão importante como esse, nos deixa numa posição duvidosa, né? Você não pode dar uma orientação certa, absoluta, determinada, porque você depende de algo que você desconhece, o que virá a ser decidido. Agora, depois que o Supremo decidir, proferir a decisão, eu aceito o convite, virei aqui de uma forma muito mais tranquila, né? Porque aí a gente vai indicar o procedimento a ser adotado com muito mais segurança do que nesse momento. Nesse momento é muito pouca coisa, eu sei, né? Contrato escrito, com quem tem alguma noção, mas neste momento é o que de melhor a gente consegue. Né? Isso, obrigada. Eu que agradeço. Bom, então finalizamos esse episódio. Espero que você aí de casa ou do carro, de onde estiver ouvindo ou assistindo esse podcast, tenha ficado satisfeito. Se tiver alguma dúvida, basta entrar em contato com os nossos sindicatos filiados, que a gestora passa a consulta para o nosso jurídico. Obrigada e até a próxima.